Bem-vindos à lição número 11 do Excel Português. Não se esqueçam de visitar o meu blog, é excel-português.blogspot.pt. Uma vez que estamos em época de Mundial, e existem muitos jogos relacionados com o mesmo. Portanto, eu estou a jogar uma liga que é a Liga Fantasy McDonald's, e em que consiste, no fundo, após jornadas, pontuar os jogadores, enfim, aqueles que nós escolhemos, e para depois, juntamente com um grupo, verificamos quem é que tem melhor pontuação. Eu construí a minha equipa, é estes jogadores. Depois destes 23 eu escolho uma 11, aliás. Portanto, eu pus aqui as fotos. Isto das fotos é algo simples. Vocês podem aqui inserir uma imagem. Eu já tenho aqui uma pasta com as fotografias que importei do Google. Portanto, é só fazer guardar como do Google em JPEG e depois é só inserir a fotografia e depois eu diminuo o tamanho dela. Eu posso vir aqui e recolocar aqui o tamanho dela mais pequeno e coloco aqui nesta célula. E portanto é assim que, se quiserem fazer um quadro bonitinho com bandeiras, com as fotografias dos jogadores, já sabem, é só inserir imagem ou sacar as imagens da internet e conseguem. Portanto, isto estão aqui as posições. Aquilo que eu vou fazer, o que eu pretendo são aqui 4 fórmulas. Uma é o aleatório entre, é atribuir números aleatórios, porque eu não vou dar aqui a pontuação. Não vou dar a pontuação toda. Portanto, eu tenho isto em formato condicional. Tenho aqui uma regra que eu vou limpar. Portanto, isto aqui é o soma, que é o total de pontos destas 3 jornadas por jogador. Portanto, o que eu quero é depois aqui atribuir um ranking à posição do mesmo. Portanto, eu aqui, para utilizar a forma aleatório, vou selecionar todas as 3 jornadas, apesar de ainda não estar concluído essa parte. Eu vou selecionar a tabela, eu volto ao princípio, vou escrever a forma aleatório. Ele vai-me dar números aleatórios entre 0, que é aquilo que eu escolhi, o número 0, e 20. Que é mais ou menos o que os jogadores têm, é uma pontuação entre estes valores. Portanto, eu vou fazer Ctrl Enter para preencher a tabela toda. E já está. Portanto, eu aqui tenho os jogadores com pontuação aleatória, como eu fiz. E aqui na coluna I está o total de pontos, que é o somatório destas jornadas. Qual é o grande objetivo? É saber qual é a posição, qual é o ranking destes jogadores. Portanto, eu aqui vou fazer o ranking, é a fórmula em inglês, é ranking, em português no Excel é a função ordem. Portanto, eu aqui tenho que a função ordem, eu vou escrever ordem, aparece aqui a fórmula. Eu vou pôr aqui o número de referência, que é este número 60. Ok, ele vai funcionar para baixo, portanto está bem. Não é preciso bloquear nada. A referência é a matriz a que se refere. Eu vou selecionar aqui e vou fixar aqui esta tabela, porque senão ela anda para baixo. E depois a ordem descendente, que é começar no 1, portanto ponho o 0. Portanto, o que eu tenho é que o Júlio César, este guarda-redes do Brasil, está na segunda posição a nível de pontos. Portanto, há aqui alguém que tem mais do que 45 pontos, que deve ser 50 pontos, portanto é o Messi. Portanto, isto, como é aleatório, isto é uma forma. Se eu carregar, por exemplo, no F9, ele vai calculando outras posições, portanto, mas não interessa. Aqui o que interessa é mesmo o ranking. Eu até vou selecionar esta parte, Ctrl C, e vou colar valores. Venho aqui colar valores
Ok, eu colo os valores para retirar a fórmula e assim isto já não muda, não altera. Portanto, agora o que eu pretendo é deste ranking qual é o jogador que tem o maior número de pontos. Portanto, é fácil utilizar a fórmula maior como se diz. E vou maior na matriz. Neste aqui, nesta dos pontos, eu vou carregar no F4 para selecionar a matriz correta. E o K representa o número, o primeiro maior número. Portanto, o número 1, que é o primeiro, quem teve 43 pontos é quem teve a maior pontuação. Para que é que eu quero isto? Porque quero fazer uma formatação condicional. O jogador mais pontuado vai aparecer como aqui amarelo. Portanto, eu vou fazer a mesma coisa. Vou selecionar a tabela toda. Vou criar uma nova regra, tal como fiz nas lições anteriores. Vou fazer aqui um igual. Eu vou voltar para cima para fazer de início. Então, o que é que nós queremos? Se este valor é igual ao maior valor desta tabela, deste ranking, ele vai me dar como verdadeiro e vai pintar uma cor amarela. Portanto, eu vou fazer aqui I2, como eu quero que a forma arraste-se para baixo e não para os lados, eu tenho que fixar aqui a coluna, igual. Isto é sempre uma condição, tem que ser verdadeiro ou falso, portanto aqui não há proc-vs, não há sys, não... tem que ser uma condição que determine verdadeiro ou falso para ela funcionar. Portanto aqui, se for maior, aqui tenho que escrever à mão, portanto, ou copiar a fórmula. Maior, a fórmula que eu já fiz aqui, o maior é se esta coluna é igual ao maior número desta matriz, que eu tenho que selecionar F4, já está. O primeiro maior número, já está. O que é que eu vou fazer? Vou pintar amarelo. E ela assim carrega OK. Ela vai me dar 2 jogadores que têm 19 pontos e vai pintar amarelo. Portanto, neste caso houve aqui um empate. 3, aliás, houve um empate de 3 jogadores com o maior número de pontuação. Pode acontecer. Portanto, o grande objetivo era formatar condicionalmente o jogador que tivesse maior pontuação e era utilizar aqui uma forma que é o ranking, que é a ordem, que põe o número de ordem. Portanto, 43, isto aqui há uma coisa que está mal, porque estes pontos estão na 19ª posição e eu enganei-me na formatação condicional. Eu precipitei-me. Portanto, eu aqui tenho que selecionar, tenho que ver o que eu fiz de mal. Formatação condicional, gerir regra. Eu tenho bem a tabela selecionada, ok, é a fórmula. Fórmula, o que é que eu me enganei? O maior número do total de pontos. Portanto, aqui que me enganei. Portanto, é o maior número do total de pontos e não do ranking. Portanto, eu pus o J, mas devia ter posto aqui o I. Portanto, isto aqui isto é dinâmico, estamos sempre a cometer erros, é normal. E portanto, assim o primeiro, que é o Liechtenstein, já está em primeiro. É isto que está bem. Portanto, o Excel é mesmo isto. É errar, é voltar para trás, tentar perceber onde é que erramos. E portanto, na próxima lição que eu vou tentar é no ranking de jogadores, aquilo que acabamos de fazer, vou fazer com que apareça aqui a posição, o número de pontos e uma fotografia do jogador, para ser um pouco... Vou carregar aqui no F9, me vai dar aqui, atribuir novos números, e vai aparecer aqui automaticamente os jogadores que estão em primeiro, segundo e terceiro. Ok, até à próxima, obrigado.